Vamos lá. Então, o estudo aí de hoje é sobre declínio funcional adquirido no hospital. Seria a associação, né, entre esse declínio funcional adquirido no hospital com índices de remissão ou de mortalidade no período de 2 anos em indivíduos idosos após uma cirurgia cardíaca. Então, é um estudo bastante interessante, também pelo fato de que a gente fala bastante sobre ganho de força, sobre melhora no desempenho, sobre o idoso melhorando a sua condição, e ao invés da gente pensar em declínio funcional, muitas vezes a gente pensa em reforço funcional ou uma melhora funcional no hospital, né? E em algumas situações é interessante a gente ter em mente que acontece o contrário, né? Devido a uma situação invasiva, como uma cirurgia cardíaca, a gente pode citar outros exemplos de cirurgia também, como devido a outros fatores, como a hospitalização prolongada, questão de dieta, questões alimentares, enfim. Vamos ver o que esse estudo, esse grupo japonês tem a acrescentar aí para a gente. Bom, então o estudo começa, né, falando sobre essa questão de risco, ou melhor, de risco não, de aumento da população, né, de idosa, isso já é algo bastante recorrente, né, esse conhecimento, e ele vai falar que, consequentemente, a cirurgia cardíaca também vai aumentar, né, até pelo fato que as doenças cardiovasculares são as mais prevalentes ainda, né. Então, se tem mais população idosa, se tem mais se a doença cardiovascular é a mais prevalente, então é natural que também cirurgias cardíacas se tornem mais frequentes, né? E no ano de 2019, num dado norte-americano, né, da América do Norte, de uma maneira geral, e alguns outros países também, foi observado que mais de 300 mil pessoas foram submetidas a algum tipo de cirurgia cardíaca, né? E esse número foi aumentado, né? Quando comparado a 10 anos antes. Então, em 2009 até 2019, aumentaram em 10 mil pessoas submetidas em cirurgias cardíacas. E embora alguns pacientes se recuperem perfeitamente, se recuperem bem desse processo cirúrgico, alguns pacientes eles têm alguns dados pós-cirúrgicos ruins, né? E por algum motivo esses indivíduos eles vão ser readmitidos no hospital ou podem evoluir a óbito. Então, o mais importante nesse sentido seria identificar esses fatores, né, esses riscos, né, justamente porque eles estão associados, né, com uma maior incidência de morbidade, mortalidade e custos de saúde. Então, o indivíduo que precisa ser readmitido e, evidentemente, né, o indivíduo que acaba evoluindo a óbito, ele tem um desfecho desfavorável, né? Então, identificar exatamente por que ele tem esse desfecho é bastante importante, né, nesse ponto de vista. E, bom, a readmissão devido a algumas condições especificamente cardiovasculares, né, esse mesmo grupo acabou estudando de uma maneira prévia, né, e eles viram que, de uma maneira geral, no período de até um ano, cerca de 10 a 20 por cento das pessoas que realizam um tipo de cirurgia cardíaca acabam sendo readmitidas, sendo principalmente mulheres, pessoas que tinham uma disfunção antes, disfunção renal antes da cirurgia, uma fragilidade pré-operatória, né, como os principais riscos de admissão. Então, algumas questões que já são prévias acabam fazendo sentido, né? Então, você pensar que um indivíduo que já tem um problema renal, um indivíduo que já é frágil antes do momento da cirurgia,
é natural que você imagine que ele tenha também um momento pós-cirúrgico não tão adequado quanto um indivíduo robusto, de uma maneira física, né, em vez de frágil, e um indivíduo que tem uma saúde renal ideal quando comparado a um indivíduo que tem uma disfunção renal. E isso do ponto de vista prévio à cirurgia, né? E aí, nesse estudo que a gente está vendo hoje, ele vai falar de um possível novo indicador, que seriam esse declínio funcional adquirido no hospital. A gente mais para frente vai falar o que eles consideraram como esse declínio funcional. Mas esse declínio funcional poderia ser um novo preditor, né, de um prognóstico ruim para esses indivíduos idosos, né? E de uma maneira geral, utilizar esse índice de declínio funcional adquirido no hospital acaba sendo interessante justamente por quê? Porque os estudos demonstram ali, né, alguns estudos que foram feitos anteriormente, que cerca de 20 a 40% dos indivíduos idosos apresentam esse declínio funcional adquirido no hospital. Então, cerca de a cada 10 idosos ali, vamos colocar uma média, 3 idosos, eles saem mais fragilizados quando comparado à admissão deles, né? Então, é um dado bastante interessante e muda um pouquinho aquilo que a gente vive sempre falando de ganhar e tal, né? Às vezes pode não ser bem assim. Ele vai falar que a cirurgia cardíaca, eu nem marquei aqui, mas ele vai falar que a cirurgia cardíaca acaba sendo bastante invasiva quando comparado a outros procedimentos cirúrgicos e tal, mas a gente sabe que aqui no hospital existem diversos procedimentos bastante invasivos também, semelhantes a uma cirurgia cardíaca no ponto de vista de que leva uma recuperação maior, né? Então, tem algumas cirurgias, até mesmo abdominais, que, dependendo do caso, acabam sendo um processo que tem uma tendência de levar o cara a um declínio funcional, né? E esse declínio funcional adquirido no hospital num curto prazo, né, no período de 1 ano, ele acabou sendo relacionado com um prognóstico ruim, né, após a alta, num estudo prévio que esse mesmo grupo realizou previamente. E aí o objetivo desse estudo propriamente dito seria avaliar se essa ocorrência de declínio funcional adquirido no hospital nos indivíduos idosos submetidos à cirurgia cardíaca estava associada, né, com esses desfechos primários que eles consideraram readmissão por causa cardiovascular e mortalidade independente de causa, né, dentro de um período de 2 anos após a alta, e em um segundo momento, né, um segundo objetivo, explorar, né, esses fatores clínicos que estão relacionados a declínio funcional adquirido no hospital. Então, tentar ver quem que são essas pessoas que estão tendo esse declínio, quais são as características dessas pessoas que têm esse declínio funcional. Então, foi um estudo de coorte, né? Então, quando a gente fala estudo de coorte e prospectivo, a gente vai imaginar um tempo um pouquinho maior, né? Então, de análise foi basicamente 1 ano, né? De coleta ali de dados foi 1 ano, e daí 2 anos de acompanhamento após a alta, né? Então, o tempo total não foi tão grande assim, né? Mas ainda assim não é coisa de 6 meses, né? Como a gente está acostumado. Então, um total de 293 pacientes com doença cardíaca, considerado idoso, né? Que foi submetido a uma cirurgia eletiva em 7 hospitais do Japão. Sendo o desfecho primário a readmissão exclusivamente por causas cardiovasculares, né? Insuficiência cardíaca, arritmia, doença arterial coronariana, e um dado interessante aqui também, que se consideraram também infecção no sítio cirúrgico, né? Isso acabou entrando também na conta, né? Que também, obviamente, está relacionado, né? E eles não descrevem ali os motivos da readmissão, mas talvez tenha tido uma relevância, né? A gente
não tem, né, o dado ali, mas pode alterar, né, a análise, né? E, bom, e o segundo, ainda assim, um objetivo primário, né, um desfecho primário, também é a mortalidade independente de causa, num período dentro de 2 anos. Aí o acompanhamento, para você ver, né, às vezes a gente fala de estudo de cor, tá, mas o acompanhamento é muito difícil. Eles fizeram um e-mail, né, com um questionário auto-administrado. Então, você vê que eles não se prenderam na barreira de, mas ninguém vai responder, né? Claro que o japonês é mais educado, né, que o brasileiro. O que eles consideraram como declínio funcional adquirido no hospital? Eles consideraram como uma diminuição de pelo menos um ponto no SPPB, né, que é uma escala que a gente já está acostumado, já utiliza aqui faz um tempinho. Então, quando comparado ao momento antes da cirurgia com o momento pós cirurgia, né, no momento da alta, se o indivíduo perdesse lá um ponto nesse score, por exemplo, era 11, virou 10, o indivíduo considerado como um declínio funcional adquirido no hospital. Então, aí eu tive a curiosidade, né, de pensar, bom, mas por que eles usaram outras escalas, né, e da onde que eles tiraram esse valor? E aí tem outros estudos, né, que fizeram outras análises com diferentes questionários e diferentes, questionários não, com diferentes testes, né, baterias, escalas, enfim. E o SPPB teve a melhor performance, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe, né, pela nossa experiência de uso até dessa bateria, que não é todos os sujeitos internados em um hospital que estarão aptos, né, a realizar esse teste, né? Então, tem outras opções ali que, evidentemente, ninguém vai querer o estudo, mas eu tenho o estudo ali lista, né, vários desses testes, e aí alguma pessoa que tivesse a curiosidade e o interesse poderia ver, né, diversos testes que podem ser utilizados para idosos, né. Bom, aí eles pegaram um corte de igual a menor a 9 pontos para considerar como um indicador de sarcopenia, isso que nem é tão relevante para esse trabalho em si, mas como provavelmente o Rodrigo vai lidar com sarcopenia, de repente é um índice a mais, né, que pode ser colocado, né, porque é um teste de rápida realização, e um valor de abaixo, igual a abaixo a 9 pontos, é considerado como um indicador também de sarcopenia. E também como foi considerado nesse estudo como um marcador de fragilidade, né, prévia à operação, né, à cirurgia. E aí eles utilizaram o valor do pressão palmar de 28 quilos para homens e 18 quilos para mulheres, né, de acordo lá com o valor de corte para asiáticos, e como o valor de velocidade de marcha de 1 metro por segundo, também é um valor definido lá para a população asiática. Um pouquinho diferente do demais, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que a marcha está diferente, só depois o Rodrigo até, talvez ele lembre melhor de cabeça. Os valores de corte, né, posteriormente foram definidos, né, com uma pessoa com baixa apreensão manual, pessoas com baixa velocidade de marcha. Aí que começa a ficar interessante o trabalho. Por quê? Porque após a, o período cirúrgico, os indivíduos iniciavam a reabilitação o mais rápido possível, né? Preferencialmente no dia após a cirurgia, né? Realizando atividades passivas e ativas na cama, atividades de sentar, de levantar, de caminhar, exercício aeróbio, exercício resistido, 5 vezes por semana durante 60 minutos até o dia da alta, né? Então, por que isso é interessante, né? Porque a gente vive falando aí, não, que faz aí o treinão aí, com as faixas elásticas aí, as remadas com o halter, o, né, as panturrilhas aí, né?
E a gente acha, às vezes, que está ganhando, né? E os caras fizeram por 60 minutos ali, teve a gente perdendo também, né? Ó, análise estatística fizeram lá alguns testes básicos, né? O que quadrado, Mann-Whitney, né? Fizeram também a regressão de Cox, né? Lá na curva de Kaplan-Meier, utilizando P menor ou igual a 0,05, né? Diferente daquele outro estudo que a gente viu, é 0,01. Eles fizeram a análise de regressão logística e também de regressão. Eu falei logística? Falei, então realmente logística para avaliar ali grupos, né? Utilizaram lá o SPSS. Bom, então em relação aos resultados, né? Então eles completaram lá os seus 259 pacientes, né? Esses 259 pacientes, 17% dos pacientes tiveram o desfecho primário. Então, dessa população, né, dos 44 que tiveram desfecho primário, 10 o desfecho obtido ali foi o óbito, né? E 34 foi a rehospitalização. Então, 13% do total rehospitalizou, 4% do total evoluiu a óbito, né? Num período dentro de 2 anos. E esses indivíduos relacionados a desfecho, né? Eles tinham um nível de hemoglobina menor, né? Pré-operatório. Eles tiveram uma maior fragilidade pré-operatória. Eles tiveram taxa de declínio funcional adquirido no hospital maior quando comparado às pessoas que tiveram um bom desfecho, né? O que não tiveram, né, esse desfecho primário, que não hospitalizaram e que não evoluíram a óbito. Então, eram pessoas mais, talvez, anêmicas ou próximos, né, do nível de anemia, pessoas mais frágeis e com declínio funcional adquirido no hospital. A gente vai ver daqui a pouquinho ali a curva de Kaplan-Meier, né, que vai mostrar que o declínio funcional teve associação, né, com os dados, com o desfecho primário, né, seja ele relacionado à readmissão, seja ele relacionado à morte por qualquer causa, né, que é essa. E aí ela tem subdividido aqui nos suplementares, né? Eu vou abrir aqui rapidinho. Então, essa aqui é para mortalidade para todos os casos, né? Então, você vê lá que os indivíduos que não tiveram, né, declínio funcional adquirido no hospital sobreviveram mais, né, quando comparado aos indivíduos que tiveram declínio funcional e também relacionado à readmissão por questões cardiovasculares, né? Então, você vê que aqui mais de 20%, né, foi readmitido no período de 2 anos, quando comparado a menos de 10%, né? Então, dá uma diferença bem, bem importante. Quando a gente pega os dois, né, então aqui vai dar 12, 15%, e aqui mais de 30%, né? É uma boa diferença. A primeira tabela aqui vai só fazer a comparação, né? Em relação a desfecho primário, não, eu já citei, né? Que é a questão da hemoglobina, fragilidade. A gente vê na tabela lá também. Aí, em relação aos fatores, né, que estão envolvidos na ocorrência do declínio funcional, né? Então, 22 indivíduos apresentaram um declínio funcional após essa cirurgia cardíaca. A maior proporção deles eram mulheres, eram pessoas com DPOC e eram pessoas que ficavam mais tempo no hospital, né? E aí, fazendo essa fazendo a regressão ali, né, eles observaram que o fator sexo feminino, DPOC e o tempo até iniciar o processo de caminhada dentro do hospital foram os principais fatores, né? Então, mulher quase 2 vezes aumenta o risco, DPOC quase 4 vezes e o tempo para caminhada 1 vez e 0,2, né? Então, 25%, né? É que é os dados aqui dessa. Não, é aqui da outra. É no gráfico de florestas aqui. É aqui, né? Então a gente vê aqui que o DPOC se sobressai, né? Principal
Então, para resumir esses achados, né? Então, eles observaram que essa ocorrência de declínio funcional adquirido no hospital em indivíduos idosos submetidos à cirurgia cardíaca pode ser utilizado como um prognóstico independente, né? Um dado de prognóstico independente, para avaliar, num período de 2 anos, né, esses desfechos relacionados à readmissão por doença cardiovascular e mortalidade independente de causa. E que o sexo feminino, indivíduos com DPOC, indivíduos que demoram para iniciar o processo de caminhada e, consequentemente, uma reabilitação assim mais de maior intensidade, digamos assim, são os fatores que mais estão associados ao desenvolvimento desse declínio funcional adquirido no hospital. Né? Então, a gente sabe que o declínio funcional pode acontecer e essas pessoas, né, o DPOC, sexo feminino e o indivíduo que fica mais tempo acamado, são os indivíduos que maior tem recorrência de declínio funcional. Né? Que foi o primeiro estudo que observou isso num prazo maior. Temos aqui. Então, esse estudo traz, assim, de novidade, digamos assim, de mais interessante é que, geralmente, e eles até comentam na introdução, no outro estudo deles, geralmente o que é comentado é sobre a fragilidade pré-operatória, né? Mas daí é aquilo que a gente falou, o pré-operatório, obviamente, ele tem o seu fator, que é bastante importante, mas ele não diz tudo, né? E eles observaram que, mesmo dados relacionados a talvez um pós-operatório, né, que seria esse declínio funcional adquirido no hospital, seria mais relacionado ao processo ali mesmo, né, cirúrgico, como que o indivíduo se virou no hospital, também é um fator prognóstico importante e talvez até mais relevante ainda, quando comparado apenas como o indivíduo chega, né? Até porque muitas vezes, dependendo de como o estado do indivíduo, às vezes ele nem faz, né, a abordagem. A gente vai ver ali no próximo parágrafo, que eles comentam que, na medida do avanço tecnológico, vai avançando também técnicas cirúrgicas que vão tornando as cirurgias cada vez mais seguras, e por tornar as cirurgias cada vez mais seguras, vai proporcionar o que também? Que os pacientes mais graves possam realizar esses procedimentos. Então, alguns procedimentos que antes o indivíduo nem realizava, porque ele poderia nem tolerar, hoje em dia ele pode tolerar. E, consequentemente, ele tolerando essa cirurgia, ele vai ser submetido a ela. Né? No entanto, ele vai ser submetido à cirurgia, mas ele ainda assim vai ter uma saída rápida do hospital, né? Ou, de repente, ele pode ter um processo de reabilitação não totalmente adequado, né? Então, esse declínio funcional que pode ser desenvolvido após o período o processo cirúrgico, né? Justamente porque, às vezes, o indivíduo, ele até nem chega tão mal, chega na média ali, chega dentro do considerado um indivíduo robusto, né? Mas acaba saindo de uma maneira mais frágil, né? E isso pode acarretar, né? Então, o indivíduo mais fragilizado pode uma coisa levar a outra, que é o que a gente vai ver ali depois quando ele comenta do DPOC. Né? Ele fala que essa questão de declínio funcional é esperado aumentar no futuro, né? Devido a todas as questões que foram abordadas anteriormente, que as pessoas que estão envolvidas nessa área, né, devem ter atenção quando relacionado a essa situação. E que ele vai falar também sobre o DPOC, né, que provavelmente o DPOC ele vai proporcionar um atraso na recuperação pós-cirúrgica, né, devido à DPOC propriamente dito, que vai proporcionar uma menor nível de atividade física, um menor trabalho de reabilitação nos primeiros momentos ali, pós-cirúrgico, e isso vai estar gerando aquela bola de neve, né, que vai estar levando ao declínio funcional adquirido no hospital. E que alguns estudos já observaram, né, que essa ocorrência desse declínio funcional também está associado com atividade física, né, relacionada durante a hospitalização, né, seria uma relação inversa, né, então, se você não faz atividade física no hospital, então, se você tem um baixo valor ali
de caminhada, né, podendo ser avaliado por quantos passados o indivíduo deu, né, por exemplo, com um acelerômetro. Então, se faz a relação inversa, né? Se você anda bastante, não tem declínio. Se você anda pouco, acaba tendo o declínio funcional. E aí ele vai citar, né, que para tentar limitar isso, bastam algumas atividades simples, né, como caminhada, sentar e levantar da cadeira, caminhar mais vezes, subir degraus, enfim, né, que essas atividades assim que não precisam ser tão elaboradas, elas acabam sendo eficientes, né, em alguns casos, a atenuar esse declínio funcional, embora a gente saiba que algumas situações talvez exijam algumas tarefas um pouco mais individualizadas, né? Em relação às limitações, né? Eles vão comentar que é uma amostra de um tamanho pequeno, se levar em consideração não propriamente os 200, mas talvez os desfechos, né? Embora cumpra critérios, né, para fazer as regressões, que eles perderam, né, uma quantidade de pessoas que não responderam às pesquisas, né? Embora eles considerem isso uma limitação, pelo menos eles fizeram o trabalho, né? Agora a gente, ninguém vai responder, nem faz, né? É uma diferença, né, do japonês para o brasileiro, né? Eles vão comentar também uma segunda limitação, né, que é essa colaboração de outros de coautores, né? Então cada autor era de um dos 7 hospitais lá. Então eles estavam envolvidos nas medidas, né? E é aquela questão, né, da parceria. De repente a gente tem um contato, né, com pessoas de outros hospitais e de repente eles utilizam a mesma bateria de teste, né, ou podem utilizar, né, fins de pesquisa e por mais que seja uma limitação, novamente, né, é melhor limitar e fazer do que não, isso aí não dá para fazer. Mais uma diferença, né, do brasileiro para o japonês. O professor Nilo, se ele assistir, ele vai ficar orgulhoso, né, da origem, né? E ao mesmo tempo triste pela metade do sangue, né? Tem os dois, né? O sangue bom e o brasileiro, né? É, e aí também, né, por ser um estudo exclusivamente com população japonesa e os asiáticos são bastante diferentes, né? Em algumas situações, então, evidentemente, alguns resultados não podem ser diretamente aplicados, né? Não podem ser inferidos de uma maneira tão clara como se fosse uma população mais ocidental, né? Então, concluindo, né, basicamente o que a gente já comentou, né, que o declínio funcional é um preditor independente e que atenuar, né, essa incidência de declínio funcional pode ser interessante, né, para esses indivíduos e também identificar esses fatores de riscos que levam ao declínio funcional vital, né? Justamente porque se você conhece os indivíduos que estão sobre um maior risco de declínio funcional, talvez consiga fazer um melhor trabalho para eles, justamente para evitar, né, esse declínio funcional. Aí dessa vez não tem nenhum interesse dos membros do trabalho. Vamos encerrar a gravação.